Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a análise do jogo Jurassic World Evolution, o primeiro. Ele foi desenvolvido pela Frontier, sendo lançado em 11 de junho de 2018, saindo para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC, né, estando também disponível para a nova geração, Xbox Series e PS5. Ele se trata de um simulador de gestão de parques que coloca o jogador no controle do arquipélago das Cinco Mortes. O objetivo é construir atrações, gerenciar a segurança e extrair DNA de fósseis para criar dinossauros, unindo aquela questão da nostalgia do Jurassic Park, dos filmes antigos, com o visual mais moderno do Jurassic World. Falando um pouco sobre mecânicas de jogabilidade, o jogo foca em três pilares, que são, primeiro, ciência, entretenimento e segurança. A progressão ela é baseada no desbloqueio das ilhas, cada uma funcionando como um quebra-cabeça logístico, né, onde, por exemplo, a gente tem a Ilha Pena, que tem um espaço que é extremamente limitado e reduzido, e também tem tempestades constantes. Em relação à gestão dos parques, ela acaba sendo mais simplificada que outros títulos da Frontier, como o Planet Zoo, por exemplo. O foco maior está na manutenção do parque, na resposta às crises, no caso, às tempestades que ocorrem, que podem comprometer questões como a segurança do parque, da energia que também é necessário ter no parque. Se tiver uma tempestade, vai acabar danificando as cercas, danificando os geradores. É aí que você vai ter que entrar para realizar os concertos. E com esses concertos, evitar a fuga de dinossauros e evitar que esses dinossauros se alimentem dos visitantes. Em relação à história, a narrativa ela é conduzida através de contratos que são oferecidos por personagens, alguns icônicos, com dublagens originais, por exemplo, a do Jeff Goldblum, que faz aí o Ian Malcolm, e o B.D. Wong, que faz o Dr. Wu. Né, embora a história não seja profunda, a atmosfera de desastre iminente acaba sendo constante. O design das ilhas são bem feitos, capturando perfeitamente a estética tropical e perigosa dos filmes. Em relação à performance técnica e à questão visual, os gráficos do jogo, mesmo em 2026, os modelos de dinossauros continuam sendo a referência. As texturas, o peso dos movimentos e os efeitos sonoros, como por exemplo, o rugido do T-Rex, ele acaba sendo idêntico ao original que a gente vê no filme. Consequentemente, são impecáveis. Os gráficos também são bonitos, mesmo apresentando alguns serrilhados, né. O jogo ele apresenta quedas de quadros em algumas situações, mas nada que comprometa a jogabilidade. Em relação à duração da campanha, o jogo possui uma campanha sólida, que dura em cerca de 25 a 30 horas, com as expansões que tem, com as DLCs que foram lançadas, como O Segredo de Dr. Wu, Santuário da Claire e o Retorno ao Jurassic Park, esse tempo ele pode dobrar. Bom, em relação ao jogo base, falando agora de pontos positivos e negativos que a gente pode observar, fidelidade visual, né, os dinossauros eles são bastante realistas, né, e também a animação deles são bem feitas. O jogo também passa aquela atmosfera que a gente vê nos filmes. O uso das vozes originais e da trilha sonora do John Williams, ele cria essa imersão, que a gente acaba sendo transportado para aquele universo que a gente vê nos filmes. Lembrando também que o jogo ele é completamente dublado, né, e os dubladores são os mesmos que fizeram os filmes. Outro ponto positivo também, que é bastante interessante, é essa questão do gerenciamento de crises, né? O sistema de tempestades, e também as questões das fugas mantém o jogador em constante alerta. Também é necessário você estar sempre fazendo manutenções, estar sempre verificando também a alimentação dos dinossauros, né, verificando também questão de doenças que os dinossauros podem contrair na ilha. E tudo isso é necessário que você faça esse gerenciamento. E no caso, você tem que estar sempre atento para que nada fique fora dos trilhos. Em relação a pontos negativos, a gente pode falar da profundidade limitada. O sistema de gestão de visitantes e também de lojas, ele acaba sendo raso, né, comparado a outros jogos desse estilo. Também a gente pode verificar que tem uma limitação na construção, que é a falta de liberdade de decorar o parque da forma que você quiser. São os assets ali que já são pré-estabelecidos. Se a gente for comparar, por exemplo, com a sequência que vem, o Jurassic World Evolution 2, a gente já percebe que teve uma melhora nesse sentido. Outro ponto que a gente pode falar como ponto negativo é a IA dos dinossauros. O comportamento dos animais ele acaba sendo previsível e não tem muita variedade nisso. No caso, segue um padrão ali e vai ficar sempre repetindo esse padrão. Bom, se eu fosse dar uma nota para o jogo base em si, uma nota final, seria a nota 8 de 10. Mas agora falando da análise em geral, contemplando também as DLCs, essas que são divididas em dois tipos, as que expandem a narrativa e as mecânicas do jogo, e também tem alguns pacotes de dinossauros, que nada mais é do que a implementação de novos dinossauros.
né. Aqui nós vamos analisar as 3 grandes expansões, que são as expansões de campanha. Primeiro, a Segredos do Doutor Who. Essa DLC ela foca na ética científica e também na criação de híbridos. Ela expande o jogo base com 2 novas instalações de pesquisas escondidas. Ela acaba adicionando novos híbridos icônicos, como o Stegoceratops e também o Spinoraptor. O destaque dessa DLC é que ela introduz modificações genéticas de conforto, permitindo que você altere o limar de estresse dos dinossauros, né. Isso resolveu um dos maiores problemas do jogo base no caso, né, onde os dinossauros que quebravam as cercas por qualquer motivo fútil. A DLC ela acabou contribuindo nesse sentido. A segunda DLC foi o Santuário da Claire, que tem uma campanha focada na conservação. Essa expansão ela leva o jogador de volta à Ilha Nublar, que é a ilha do primeiro filme, né, para resgatar os dinossauros de uma erupção que tem no Monte Sibo. Ela adiciona a mecânica da paleobotânica. Agora você pode cultivar plantas específicas para alimentar os dinossauros herbívoros, aumentando a expectativa e o prestígio deles, né. O destaque dessa DLC é que o foco dela é no bem-estar do animal, né, que traz uma mudança de ritmo que é bem-vinda em relação à exploração comercial dos outros modos. Lembrando que no jogo base você tem uma mecânica também de venda de dinossauros. Você pode, por exemplo, criar um dinossauro, fazer modificações genéticas nele, para que ele possa atrair mais pessoas, ser bem mais avaliado, e você também pode realizar a venda deles. E a última DLC, que é o Retorno ao Jurassic Park, que é considerada por muitos a melhor DLC. Ela substitui a estética moderna do Jurassic World pela estética clássica do filme de 1993. Ela adiciona 7 missões na Ilha Nublar e na Ilha Sorna. A Ilha Sorna é aquela do terceiro filme, que a gente lá tem o Espinossauro. Nessa DLC também conta com a dublagem do Sam Neill, que é o Alan Grant, e a Laura Dern, que é a Ellie Sattler. Ela também inclui o Centro de Pesquisa Visitantes Clássico e aviários para os Pteranodontos. O destaque dessa DLC vai para as skins clássicas. Os modelos de dinossauros são alterados para que se pareçam exatamente como os dos filmes originais, como por exemplo o T-Rex de 93 e também os Velociraptors marrons, o que é visualmente superior às versões padrão do jogo base. Agora analisando os pontos positivos e negativos das DLCs. Como pontos positivos, a gente pode destacar a nostalgia, que é a do retorno ao Jurassic Park, que transforma o jogo em uma experiência quase que obrigatória para os fãs. A melhoria na qualidade de vida dos dinossauros, né, a paleobotânica e os genes de conforto adicionam camadas mais estratégicas para o jogo e faltaram no lançamento. A variedade de espécies também foi adicionado criaturas voadoras e híbridos e diversifica um pouco o visual do parque. Como pontos negativos, podemos citar, por exemplo, o preço dessas DLCs, que se forem compradas separadamente, elas saem bastante caras. O ideal é você sempre pegar em uma promoção. Mecânicas de voo limitadas. A DLC ela implementa essa questão do aviário, que é exatamente aquele do filme de 93. Porém, ele é uma estrutura que é fixa e já é pré-determinada. Não existe uma liberdade de construção, que a gente vê, por exemplo, na sequência, o Jurassic World Evolution 2. Em relação às notas das expansões, eu acabo dando 9 e 10, que ela acabam sendo essenciais para a experiência completa do jogo, né? Então, sendo assim, fazendo a média das notas do jogo base e das DLCs, acaba ficando uma média de 8,5 para esse jogo. O que a gente pode concluir é que o Jurassic World Evolution acaba sendo um jogo divertido e viciante, mesmo ele sendo o primeiro jogo, né, da franquia. Atualmente já existem dois, o Jurassic World Evolution 2 e o 3, que foi lançado recentemente. Ainda assim, o primeiro acaba sendo um ótimo jogo. Quando você domina a mecânica e o gerenciamento dos parques, se torna algo divertido e você quer se testar. É aquele tipo de jogo que funciona como uma alternativa à saturação de gêneros mais comuns, sendo sim, na minha opinião, uma boa opção de jogo para se ter na biblioteca. Principalmente se você gosta dos filmes ou então dessa temática de dinossauros. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. Breve eu pretendo estar trazendo mais análises de jogos aqui no canal, inclusive das sequências Jurassic World Evolution 2 e Evolution 3. Né? Se você tem algum comentário, alguma coisa para acrescentar, alguma crítica, algum ponto que eu deixei de falar aqui nesse vídeo, você pode estar usando aí os comentários. E é isso, valeu, até mais.